Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. E está comigo hoje, aliás, nós estamos gravando esse programa no dia 10 de setembro de 2021, logicamente. É um dia que é consagrado a um Dia Internacional sobre a Prevenção ao Suicídio. E o mês de setembro é o chamado Setembro Amarelo. E eu trouxe hoje, exatamente para conversarmos sobre esse assunto, com o meu amigo, posso dizer assim? Posso, né? Lógico. Posso. O meu amigo Jorge Brandão. Brandão, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo sobre esse assunto extremamente importante. Para quem não conhece, e eu acredito que sejam poucas pessoas que não conheçam o Jorge Brandão, o Jorge ele é voluntário e um dos fundadores do CVV aqui de Santa Maria, Centro de Valorização da Vida. Jorge, mais uma vez, agora oficialmente, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite. Eu que te agradeço, meu amigo Jader, por essa oportunidade, porque são através de programas como esse, o alcance que tem, né, que nós conseguimos quebrar tabus. E tanto a doutrina espírita como o CVV tem feito isso ao longo dos anos. O CVV está completando, o ano que vem, 60 anos de atividade sem interrupção, sendo uma das mais antigas ONGs do Brasil e a única que tem um telefone 3 dígitos, 188, e que tem o aval, o selo do Ministério da Saúde. Então, falar sobre um tema tão importante e tão sério é algo que realmente nos orgulha muito, nos enche de vontade de continuar sempre aprendendo sobre esse assunto. No CVV nós temos apoio de psiquiatras, psicólogos, suicidólogos, e nós estamos sempre procurando nos atualizar, procurando estudar sobre o tema, para que nós possamos entender, principalmente, como nós podemos prevenir o suicídio, que é isso que é importante. É isso que nós vamos falar hoje aqui, sobre prevenção. Muitos podem estar pensando, mas como que nós vamos prevenir o suicídio? O suicídio é algo que acontece no mundo todo. Infelizmente, né, tem aumentado bastante, e nós temos estudado métodos e questões de como fazer isso. E é principalmente observando os sinais, né, os sinais que cada ser humano dá quando está em inconformidade com a vida, que nós podemos ajudar, ou pelo menos tentar auxiliar, para que essa pessoa encontre um novo significado, um novo sentido, e que ela não venha a cometer o suicídio. Porque nós, como espíritas, né, meu amigo Jader, sabemos o quanto é importante uma encarnação. E eu gostaria também de frisar aqui que o CVV, ele não tem nenhuma bandeira religiosa ou política, e eu estou aqui falando sobre a questão espiritual, porque o programa é um programa de cunho espiritual e nós temos muita coisa em comum, né, para falar sobre a prevenção do suicídio. Brandão, a OMS, Organização Mundial da Saúde, e o próprio Ministério Público tem estatísticas atuais em que o suicídio no mundo todo e em várias faixas etárias tem aumentado. Vocês têm algum relatório que diga estatisticamente por quê? Se existem alguns motivos para que isso aconteça? Olha, são várias causas, né? Todos os especialistas são unânimes em afirmar que o suicídio é multifatorial, ou seja, não é uma causa só, mas são sempre muitas causas, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, cada vez mais competitiva. Uma sociedade que vive de aparências. Né? Uma sociedade que ainda é extremamente materialista. Né? Então, tudo isso tem pressionado o ser humano para que ele, muitas vezes, não encontre respostas, né? Buscando dentro desta ótica para a sua vida. Não encontre sentido para a sua vida. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos esse sentido maior para a existência, para que nós possamos superar os nossos desafios. Tem um pensamento de um poeta italiano do século XIV, né, Petrarca,
quando ele lançou esse pensamento, ele causou uma certa confusão. Ele disse, navegar é preciso, viver não é preciso. Sim. E aí houve uma certa rumor aí com esse pensamento dele, mas o que ele quis dizer com isso foi o seguinte, que exatamente no século XIV surgiu a bússola na navegação e tornou a navegação muito precisa. Só que a nossa vida, ela não tem precisão. Né? Nós não temos como ter um planejamento, um domínio total de situações. Está aí a pandemia, né, que aconteceu totalmente fora das nossas previsões. Né? Então, assim, estar realmente preparado para os acontecimentos da vida, sabendo, né, que nós estamos aqui em uma missão de evolução, sabendo que Deus é um Pai de amor e bondade, né, sabendo que tudo que acontece aqui é para o nosso bem, para a nossa evolução, faz uma diferença tremenda. Faz uma diferença muito grande e evita com que entremos em desespero. Agora, é claro, teríamos que descartar aqui doenças mentais, que elas existem, né? Isso tem uma influência grande, mas as causas principais hoje, se nós fôssemos citar 3 causas principais do suicídio, nós poderíamos dizer sem medo de errar, que é a depressão, a dependência química, né? E o próprio materialismo ou o egoísmo humano. Né? Então, nós temos aí causas que vão se somando, né? Além de, muitas vezes, traumas de infância não superados, né? Que ficamos com mágoas, né, dentro de nós. Então, tudo isso forma um caldo. Né? E diante de dificuldades, né? Através do isolamento, principalmente, nós não conseguimos fazer uma ressignificação. Eu sei que essa palavra é uma palavra bastante usada, mas ela é importante, nós entendermos o que a vida está querendo de nós. O que ela está querendo nos dizer. O que nós precisamos aprender que ainda não aprendemos. Então, o CVV trabalha no ato de escutar. Brandão, como é que eu vou te perguntar o seguinte? Existe uma estatística, aí sim, não da OMS nem do Ministério da Saúde, mas do próprio CVV aqui de Santa Maria, qual é a faixa etária, digamos assim, que mais procura o CVV? Bom, te digo, Jader, que todas as faixas etárias nos procuram. Né? Desde crianças, né? Nós atendemos ligações de crianças, adolescentes, jovens, adultos e também da terceira ou melhor idade, né? Todos nos procuram, mas especialmente são aquelas pessoas que se sentem solitárias. Né? Porque se sentir solitário não quer dizer só tu estar sozinho. Sim. Porque tu pode estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. Sim. Porque tu não tem alguém que te acolhe, tu não tem alguém que te entende, alguém que te ouça. Né? E isso acontece, né? Essa falta de pertencimento à sociedade que nós vivemos. Então, existem várias pesquisas que confirmam que ter amigos, ter boas relações fortalecem a nossa autoestima, nos dão um motivo também para viver. Uma pergunta para ti agora. Tu, enquanto voluntário do CVV, tu já recebeu de alguém que se identificou, olha, eu falei com o senhor assim assado, e eu quero lhe agradecer porque eu desisti dessa ideia do suicídio. Já recebeu alguma mensagem desse tipo? É importante essa pergunta. Para nós que trabalhamos como voluntários, né, no CVV, o importante é assim, se durante esses 60 anos que o CVV vai fazer agora em 2022, durante esses 60 anos, se uma vida foi salva, todo o trabalho valeu a pena. Não tenha dúvida disso. Agora, nós recebemos sim, principalmente nas épocas de final de ano, né, Natal, Ano Novo, mensagens de agradecimento. Mensagens que nos dizem e que nos tocam o coração, dizendo, poxa vida, se não fosse aquela escuta, se não fosse aquela conversa que nós tivemos durante horas, muitas vezes, eu certamente não estaria aqui, não estaria vivo. Então isso para nós é algo assim muito gratificante e é também um combustível, né, para a gente continuar sempre nesse trabalho. Quem é que fundou, criou
o CVV foi aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? O CVV ele vai existir, como disse, há 60 anos, né? O CVV Santa Maria completa agora em outubro 10 anos. Mas o CVV surgiu em São Paulo na década de 60, naquela época que era sexo, droga e rock and roll, onde havia um descompromisso da juventude muito grande, né? Uma forma de viver totalmente, vamos dizer assim, de certa forma irresponsável, e que levou a muitos suicídios e muitas tentativas de suicídio. E um grupo de estudantes do Espiritismo, da Federação Paulista de Espiritismo, um grupo de estudos, desejando fazer algo mais, né, do que estar ali realmente dentro da Casa Espírita, sair dos muros da Casa Espírita, resolveu criar esse grupo, né, de apoio à vida. Não tinha esse nome de Centro de Valorização à Vida. Resolveu criar esse grupo. A princípio foram chamados de loucos, né, que iam mexer em algo que não podia ser mexido, né, que era um tabu enorme, imagina, há quase 60 anos atrás. Nossa Senhora! E aí surgiram anjos, que eles não estão só no céu, estão aqui na terra também, psiquiatras, né, e que disseram assim, não, vocês estão certos, façam esse trabalho, eu vou apoiar, nós vamos apoiar, é necessário sim, né, conversar, ouvir as pessoas, e vocês vão ter o nosso apoio. E a partir daí esse grupo começou pequeno, em São Paulo. O segundo grupo foi no Rio Grande do Sul, foi em Porto Alegre, né? O primeiro posto criado fora de São Paulo foi em Porto Alegre. Hoje já são mais de 200 postos no Brasil, são mais de 3.000 voluntários, né, que fazem esse trabalho. Então é importante dizer, aproveitar essa oportunidade também, já de dizer, né, que o CVV não tem nenhuma bandeira religiosa, nem política. Nós não recebemos nenhum tipo de verba estadual, federal, municipal. Os próprios voluntários, né, que mantêm o posto, que mantêm as despesas, né, e é um trabalho totalmente independente, né. Dentro do nosso grupo de voluntários nós temos espíritas, temos católicos, budistas, ubandistas, inclusive ateus. Todos com um só pensamento, salvar vidas. Brandão, a produção me disse que o nosso primeiro bloco se esgotou, mas no início do segundo bloco eu quero que tu me responda o seguinte: para ser voluntário do CVV, o que é necessário? O que eu preciso fazer para ser voluntário do CVV? Mas tu vai responder no segundo bloco. E com esse questionamento para o segundo bloco, estou encerrando a primeira parte do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. Nosso intervalo é apenas 45 segundos e a gente já estará de volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. E para quem está chegando agora, estou com o meu amigo Jorge Brandão, do CVV, Centro de Valorização da Vida, aqui de Santa Maria. E no final do primeiro bloco, eu deixei um questionamento para o Brandão, que é o seguinte: Brandão, eu quero ser voluntário do CVV. O que eu preciso fazer? Quais são o que eu tenho que ter de qualidades, digamos, para fazer? Eu pago alguma coisa? Eu recebo alguma coisa? Como é que funciona isso?
Bom, qualidades todos nós, graças a Deus, todos nós temos, né? Então, quando a gente se determina a fazer algo, a gente recebe ajuda, nós sabemos disso. Certo. Mas para ser voluntário do CVV, é preciso ser maior de 18 anos, fazer um curso de 40 horas, em média, de preparação de voluntários, nós chamamos de PSV, o Plano de Seleção de Voluntários, que é esse curso de 40 horas, depois ele faz um estágio, ou ele ou ela, um estágio, né, acompanhado pelos voluntários experientes, e depois ele passa então a ser um voluntário do CVV. Não é preciso ter um curso superior, não é preciso ser psicólogo, não é preciso ser psiquiatra ou médico, né, porque o nosso trabalho ele é de apoio emocional. Não é um trabalho de apoio psicológico ou psiquiátrico, é apoio emocional que nós prestamos 24 horas do dia, através do telefone 188, a todas aquelas pessoas que desejam conversar, que precisam desabafar. Então, vão poder contar com um voluntário, uma voluntária preparados para isso, onde serão ouvidos com muito acolhimento, sem julgamento, sem questionamentos e também sem aconselhamentos. Isso que é muito importante. Então, o trabalho do CVV é um trabalho voluntário e é um trabalho que existe agora há quase 60 anos. Vocês ajudam aquele, digamos assim, potencial suicida da forma de vocês. Mas quem não é voluntário, quem não tem essa experiência, de que forma que pode ajudar um potencial suicida, por exemplo? Pode ajudar muito, muito, Jada. Porque o nosso fundador, Jacques Conchon, que é paulista, que já desencarnou, ele sempre comentava que nós vivemos numa sociedade de surdos, onde as pessoas não têm tempo de ouvir o outro. Normalmente, quando alguém vai contar a sua história ou o seu desabafo para alguém, ele recebe muitas vezes respostas prontas, recebe algumas comparações de coisas que aconteceram com a gente, que não tem nada a ver com o sentimento do outro, e também uma certa pressão para que aquela história não demore tanto, porque os afazeres são para todos, né? Então é importante que nós possamos ouvir o outro, né? Ouvir sem julgamento, né? Enquanto a pessoa precisar, porque quando nós falamos e encontramos esse acolhimento, nós conseguimos reorganizar os nossos pensamentos. E reorganizando os nossos pensamentos, nós conseguimos perceber outras alternativas, né? Que muitas vezes se tem em mente aquela ideia de, poxa vida, para mim não tem saída, para mim não tem solução, no meu caso não tem volta, mas quando ele começa a perceber, né, a perceber que existem outras alternativas, ele então pode mudar de ideia, e normalmente ele muda de ideia. Então nós podemos sim, dentro dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, prestar atenção no que está acontecendo com aquele ser que está ao nosso lado. Será que ele mudou de comportamento? Será que ele está falando coisas que ele não falava antes, como, por exemplo, estou me sentindo um peso? Para mim não tem saída? Logo, logo não estarei mais aqui incomodando vocês? Essas coisas têm que ser levadas a sério. Nós precisamos chegar ao lado dessa pessoa e dizer, olha, de repente eu notei que tu está um pouco diferente, tu não quer conversar um pouquinho sobre isso comigo? Eu tenho todo o tempo que tu precisa, eu estou aqui ao teu lado, conte comigo, vamos conversar. Isso faz a diferença, meu amigo. Essa mão no ombro, no momento de dificuldade, muitas vezes faz a diferença entre a vida e a morte. E isso todos nós podemos fazer, sim. Agora vamos sair desse lado da vida e vamos lá para o outro lado da vida. De que forma eu, aqui deste lado, posso ajudar um suicida lá do outro lado? Bom, todos nós podemos sim, né? Nós podemos ajudar e eles precisam da nossa ajuda. E nós podemos ajudar através de preces, através de boas vibrações, né? Envolvendo esse ser, esse irmão, essa irmã, em boas vibrações e fazendo as nossas preces. Essas preces funcionam como verdadeiros bálsamos, né? E nós podemos, inclusive, fazer alguma caridade, dedicar a ele ou a ela. Nós podemos ajudar, sim. Podemos dar apoio para os familiares também, né? Então, sempre que nós desejarmos, nós teremos a oportunidade de ajudar.
No Espiritismo a gente sabe que todos nós temos um planejamento de vida antes mesmo da gente nascer aqui nesse mundo material. Existe alguém, eu vou fazer uma pergunta idiota, mas para aquela pessoa que não é familiarizada com o Espiritismo, com a doutrina espírita, existe alguém que vem com no seu planejamento previsto quase 100% de que ele vai se suicidar, mas mesmo assim nós vamos fazer ele nascer? Não sei se tu entendeu o meu questionamento. Claro, nós participamos, na maioria das vezes, do nosso planejamento reencarnatório. E nós sabemos o quanto é importante nós estarmos aqui num planeta como a Terra, que é um planeta ainda em evolução, um planeta, vamos dizer assim, na escala dos mundos atrasado, como todos nós somos ainda, né? Então, e muito, né, Brandão? Sim, bastante, né? Então, se nós estamos aqui, é porque nós precisamos estar. Senão, nós estaríamos desafiando a justiça divina, né? Porque nós não poderíamos ter caído no CEP errado. Né? Nós caímos no planeta certo, com as pessoas certas que estão em volta de nós. Nascemos no endereço certo. No endereço certinho. Agora, é claro, ninguém nasce com essa missão de suicídio. Agora, o que nós podemos nascer é já vindo de outras encarnações que nós cometemos o suicídio, e agora com um desafio ainda um pouco maior, porque esse desafio ele vai aumentando, para que nós possamos superar aos poucos, né, essas nossas falhas, essas nossas fraquezas, né? Então, ninguém nasce com esse destino de se suicidar-se, mas sim com desafios que todos nós temos. E é importante lembrar, né, Jader, nós que somos espíritas e somos cristãos, né, nós sabemos que Deus é Pai e não dá forças, cargas maiores do que os nossos ombros possam suportar. Uma pessoa se suicida, e na literatura espírita fala que muitas vezes o suicida, o espírito que se suicidou, o corpo, na verdade, né, matou o próprio corpo, ele continua sentindo aquelas agruras, por exemplo, um ferimento, se matou com um tiro na garganta, sei lá, várias são as formas que se tem para se suicidar. Ele continua sentindo aquele ferimento sangrando. Isso, por que acontece isso? A nossa literatura espírita é muito rica em depoimentos desse tipo, né, de informações desse tipo. Porque quando nós estamos no plano espiritual e fizemos esse nosso planejamento reencarnatório, nós temos um certo determinado tempo para viver aqui na Terra. E o nosso fluido vital, ele liga o nosso corpo físico com o nosso perispírito. O que é o fluido vital? Essa é uma energia que nos une, né, o nosso perispírito com o corpo físico. Sim. E essa energia, à medida que ela vai enfraquecendo, nós vamos ficando mais debilitados, que isso é natural com o processo, com o passar dos anos, né? Essa energia vai enfraquecendo. Agora, quando nós interrompemos a nossa vida precocemente, e essa energia está ainda com toda a sua força, o desligamento que acontece do perispírito com o plano físico, ele acontece de forma muito difícil, mais difícil. E é bom, também importante, né, Jader, nós frisarmos que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes isso acontece com certa dificuldade. E o espírito sente todas essas dores, né? É claro que num caso de uma esquizofrenia grave, existe um atenuante, né, muito grande, né? Então, existem atenuantes, né, nas doenças mentais graves, né? Mas, na maioria dos casos, há uma grande dificuldade. E o primeiro grande sentimento daquele irmão, daquela irmã que se suicida, o primeiro é a frustração, né, de não ter acabado com a vida. Ele se sente vivo lá do outro lado. A vida continua, né, só que em outro plano, e agora com uma sobrecarga ainda maior, né? Então isso é importante a gente dizer. E também é importante a gente falar, Jader, que o Espiritismo ele é contra o suicídio, mas jamais será contra o suicida. Ele precisa das nossas preces, das nossas vibrações, do nosso amor, né, ele precisa de ajuda. E outra, na literatura de André Luiz, nos 14 livros de André Luiz, várias citações
falam que nós, em algum momento da nossa caminhada, nós já praticamos suicídio, seja direto ou indiretamente. Perfeito. Brandão, a produção me disse que falta 1 minuto. Nesse 1 minuto, eu vou ter que fazer uma pergunta para uma resposta bem rápida. Alguém lá do outro lado acolhe o suicida ou só acolhe aquelas pessoas que morrem de morte natural? Todos nós temos o direito, nós temos o acolhimento, nós temos o nosso anjo da guarda, mas o estado vibracional do suicida é tão pesado, é tão difícil, é tão doloroso, que ele não consegue perceber, na maioria das vezes, esse acolhimento. Ele demora para perceber isso. Lembra no filme de André Luiz, ele ficou naquele período difícil, no umbral, e quando ele perguntou para aquele espírito que se aproximou dele, por que não veio antes? Ele disse, eu sempre estive ao teu lado. Só que se passaram 8 anos e ele estava ali sofrendo, né? Brandão, nosso programa, infelizmente, não chegou ao fim, mas está chegando ao fim. E para finalizar, eu te deixo os últimos 30 segundos aí. Se tu quiseres deixar uma mensagem, por favor, te dirige àquela câmera 3 ali. Bom, eu gostaria de dizer a todos os amigos e amigas que estão passando por dificuldades, né, porque esse mundo aqui não é nada fácil, que procurem ter um motivo maior para viver. Procurem uma motivação além da matéria, para que possam, no momento de desespero, conseguir superar as dores deste mundo. E dizer também que pedir ajuda, seja para um psiquiatra, um psicólogo, seja para o CVV, seja através do número 188, seja para um amigo, uma amiga, não é sinal de fraqueza. É sinal de força, de vontade de viver. E a vida é algo, um bem maior, inestimável, e que vale a pena realmente viver. Contem sempre, né, com o CVV, contem sempre com a nossa querida literatura espírita, que traz tantas informações sobre o valor de uma existência. Eu agradeço de coração esta oportunidade que meu amigo Jader está me dando, de quebrar um pouco mais esses tabus que falam que não se deve falar de suicídio. Sim, nós precisamos dizer, como dissemos aqui, que o suicídio pode ser evitado em muitos casos. E com essa bela mensagem do Brandão, muito obrigado, meu amigo, mas agora, obrigado mesmo por ter colaborado com esse programa, com esse assunto tão importante, certo? E com essa mensagem do Brandão, como eu disse, estou encerrando o programa Palavra Espírita desta tarde, do dia 10 de setembro de 2021, o dia dedicado à preservação da vida, né? O combate ao suicídio. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. Muito obrigado, um abraço e até o próximo programa. Tchau!